Paz do eterno Deus com todos. Nesse vídeo vamos falar mais um pouco da seita CCB e das suas falsidades. Por quanto eles falam, impõem carga pesada nas costas dos membros, mas eles mesmos não erguem um dedo para levantar, como o Senhor Jesus falou lá com os fariseus. Então, eles julgam as pessoas usando versículos isolados da Bíblia. Eles condenam demais, diz que não tem salvação, não vai para o céu, não aceite lá que se batize as pessoas homossexuais. Eles usam um versículo que está na Bíblia, no livro 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, por ali. E lá fala desse assunto sobre os bêbados, sobre os ladrões, sobre os avarentos, sobre os mentirosos, sobre os caluniadores, homossexuais. Alguma Bíblia fala homossexuais, ativo ou não ativo, e em outras traduções fala afeminados, como na João Ferreira de Almeida, a Bíblia KCCB usa, eles falam afeminados. E fala também dos caloteiros. Aí eles esquecem tudo isso. Todo esse vai julgar o homossexual. Mas o cara que está lá em cima pregando, lá na língua do púlpito, é caloteiro. Ele, muitas das vezes, ele usa do poder de estar lá em cima e se beneficia a ele próprio. Aqui não cobra salário, mas no final de semana tem construção dele mesmo, que ele chama os membros, quem está ali na igreja particular, para ir trabalhar para ele. Ele dá uma exaltada lá do púlpito no cara, né? Dá uma amolecida no nacional do cara. Depois ele lança o anzol. Depois, como ele desce do púlpito, ele puxa a linha. Isso eu já vi muito. Então isso aí é o quê? É se aproveitar, aproveitar da palavra para enganar os outros. Aí quando ele consegue o que ele quer, reforma a casa, faz casa, aí ele esquece do próximo. Depois que ele está de boa, aí que ele pode ajudar o próximo, ele pega, vai viajar, vai fazer missão, entre aspas, fazendeiros, mata boi para receber. Agora o que está lá realmente precisando, ele não ajuda. Ele julga. Como eu já vi, o cara tava com pedras no rim, tomando vários tipos de remédio de depressão, e porque o diácono, a obra da piedade lá, foi ajudar, eu vi um cooperador dizer que o irmão, fala o cara assim porque estava achando que a igreja era obra social, assistentes sociais, para estar ajudando ele. Cara, aquilo me doeu por dentro, porque o cara estava na situação que estava por causa dos próprios irmãos. Pouco dia dele batizado, arrumaram um casamento, não deu certo, e condenaram o coitado e queriam abandonar. E tem um diácono muito amoroso. Isso aconteceu aqui em Turutaba, na cidade do Moro, que ele tira do bolso dele e supra essas necessidades assim. Eu conheço. E esse cooperador julgou que o irmão estava achando que a igreja era obra social para estar ajudando ele. Nas condições que o irmão estava, não podia olhar a situação sem ele.
tinha pecado, não tinha. É irmão, tá congregando é irmão. Mas eles julgam, né? Se o cara errou, casou, não deu certo, é pecador. Se teve relação sexual fora do casamento, não vai pro céu. Eles julgam já. Então, gente, é isso aí. Aí eles esquecem tudo, tudo. E julga as pessoas segundo um versículo. Como eles julgam os homossexuais, né? Ele não vai pro céu, mas eles é trapaceiro. Muitos compram e não pagam. Muitos mentem. É adúltero, né? Que a Bíblia fala assim, quem olhar para uma mulher e desejar no coração, já adulterou com ela. É um ancião aí que apaixonou, riu os 4 pneus. Então, gente, é muita incoerência, muita hipocrisia. Não dá pra estar no meio desses, tá? Não é todos, mas eu suportei até o dia que eu achava que o defeito era local, era ali da comum, era da localidade. Mas quando eu vi que o defeito vem lá do Brás, eu digo, não, se vem de lá não tem jeito não. Os caras, os próprios lá do Brás é quem passa esses ensinamentos. Quem fala que Deus perdoa eles não, Cristo não entrou no céu, coleta faz parte da salvação, que não deve deixar as coisas ser guiadas pelo Espírito Santo para não voltar ao seu devido lugar. É uma barbaridade. Então é o que eles aprendem nessa reunião, que as próprias irmandades financeiras para eles estar reunidos gastando dinheiro para o povo. Então é tudo besteira, tá? Então, para vocês condenar o homossexual, vocês têm que condenar o adulto, vocês têm que condenar os mentirosos aí, os beberrões, os caloteiros que compra não paga, que vende uma coisa entrega outra, e etc. Tá bom, seus santos, santinhos? Então fica esse recado aí para vocês. Vocês não estão usando o versículo isolado para julgar o pobre do homossexual que está lá lutando pelo para servir a Deus, para praticar o erro, vocês julgar, espancar, expulsar. O Senhor Jesus nunca julgou ninguém, tá? O Senhor Jesus nunca julgou ninguém, nunca mandou ninguém sair, nunca disse para ninguém que aqui não te cabe. Onde foi? Judas, toda a vida ele sabia que Judas era ladrão, que Judas era falso, e ele não expulsou Judas. Antes escolheu para ser o seu discípulo. Vocês ficam expulsando o povo da igreja, julgando e falando que fulano vai para o céu, ciclano não vai. Você já sabe quem é que vai para o céu. O céu é de vocês. Vocês são muito hipócritas. Então não julga não, querido. Se for para você julgar o homossexual, que ele não pode batizar aí porque ele é homossexual, e porque o caloteiro tá aí pregando? Hã? Caraca, meu. Que incoerência. E porque o adulto tá aí pregando. Tá vendo que não se encaixa as coisas? Pô, não precisa ser um gênio para entender isso. Então fica aí, vocês sebianos. Fica esperto. Vocês estão sendo enganados pelos esses caras que não entendem nada de Bíblia, tá? Esses caras que seguem o próprio nariz lá do Brás. Os mentirosos, os corruptos. Uns homens que é guiado pelo ego, pelo poder, pela ganância. Gente, abra os olhos. Sirva a Deus em espírito e em verdade. Então não estou aqui defendendo o pecado, não. Estou aqui defendendo a realidade, tá? Falando das incoerências e falando que temos que cumprir a Bíblia no pé da letra e vocês não cumprem. Vocês condenam um homossexual, onde no mesmo versículo
no mesmo ou no segundo versículo, condena as próprias atitudes de vocês. Porque você não lê todo o capítulo, depois volta esclarecendo. Faça julgar, né? Faça subir num púlpito e julgar, tirar pedra. Mas na hora que a verdade vem, vocês ficam inflamadinhos, quer processar. Tem gente aí que viu 50 vídeos meus. O dia que eu falei um pouquinho em um, já me ligou, vai te processar. Rapaz, toma vergonha na cara. E seja homem. Falo isso é com os hipócritas, com os mentirosos, tá? Não é com os homens de Deus que tá aí dentro, não. Tem muitos homens de Deus, tá? A última igreja que eu fiz comum aqui em Turutaba, ministério ali daquela comum, uns homens de Deus, uns homens que não inventam jargões, que falam da palavra de Deus. Então tem umas comuns que os pregadores, lógico que é alienado, né? Na doutrina, que todos os meses estão lá aprendendo como enrolar o povo, mas pelo menos tem prudência na hora de falar da palavra de Deus, na hora de exaltar a palavra. Então fica aí, gente. Pra vocês não acreditarem em tudo que esses canalhas falam, você não virar as costas para aquele que eles dizem que é pecador, que é errado, que vai para o inferno, porque Cristo nunca virou as costas para ninguém. Agora, está escrito que aquele que quer ser mestre tem um juízo mais rigoroso, né? Agora, pior que ser mestre, manipula a mente de muitos e fica aí guiando as pessoas no erro, na soberba, na ignorância. Vocês têm que tomar mais vergonha na cara. Isso eu falo esses pregadores incoerentes, mentirosos, fica dizendo que Deus está falando na sua boca. Deus não fala na boca de trapaceiro, de adulto. Então, gente, eu já disse, torno a dizer, o tempo que eu tive na CCB, eu tive aí achando que era a obra, era santa, era doutrina bíblica. Vi essas coisas, mas achava que era erro local. Mas no dia que eu descobri que não era, eu saí sem nenhum remorso, sem nem olhar para trás. Por isso que muita gente entra aí nos meus vídeos e fala que eu tô falando mal. Tô falando mal de quem é mal, de quem é canalha, safado, de quem usa o nome de Deus para estar mentindo, julgando, tá? Fofocando, ouve fofoca, vai pra público, pregar. Tem uns canalhas aí, uma falinha mansa, com um jeitinho amoroso, engana muitos por muito tempo. Mas o coração tá longe do que ele fala. As práticas deles estão longe do que eles falam. Sobe num púlpito, diz que Deus está revelando, mentira, porque alguém foi lá e fofocou, falou mal. Às vezes a pessoa tá aí 10, 20 anos congregando, mas o cara, ele nunca viu falha do irmão. Na hora que um vai lá e fala isso, aí ele nem procura a pessoa para saber o que aconteceu, vai lá pro púlpito, diz que é Deus, fica chamando os outros de fofoqueiro, de leve e traz fofoqueiro, é você que age dessa forma. Então, ainda bota que é Deus que está revelando. Então eu falo dessas incoerências, porque tem isso em muitas localidades, tá? Em todo mundo onde tem essa seita miserável, eles usam dessas práticas, e o coitado ali, simplesinho, que eu já fui assim, acha que é Deus que está falando. Acha que ali saiu daquele púlpito é Deus. Mentira. Ali
Ele mesmo está falando que ele sabe que o diabo soprou no ouvido dele, ou que o diabo soprou no ouvido do outro para fofocar para ele. Vocês é tudo mentirosos, tá? Vocês que agem dessa forma, não estou falando todos, não. Não estou generalizando todos, não. Estou falando os canalha que agem assim. Que a maioria desses que diz que tem revelação, que tem visão, que tem profecia, tudo mentira. Tudo mentira. São mentirosos. Os canalha. Eu digo que já aconteceu comigo fatos dessa forma, dessa natureza. Respeitava, honrava o cidadão como um meu líder religioso. E na primeira oportunidade que ele teve, lá de cima, eu sem culpa nenhuma, com mais de 2 anos numa perseguição no serviço, a pessoa passou a conhecer ele, falou mal de mim, ele foi lá pro puto me chamar de mentiroso, de leve trás, de fofoqueiro. É assim a revelação desses caras. É assim que eles agem. Não todos, alguns. Usa de um público para meter medo nos outros, para me vergonhar a sua cara, vira crente mesmo, vira homem de Deus, leia a Bíblia, procura entender, procura soltar, conhecer os textos. Você não tá, o diabo tá soprando coisa na mente de vocês, você dizer que é Deus revelando. Tem espírito solto nessas igrejas evangélicas aí, de mansidão, espírito que se diz fazer bem, fazer até milagre, mas é o próprio diabo para enganar. Está escrito, no final dos dias virá uma obra, se for possível, o diabo fará descer fogo do céu, enganará então os escolhidos. Se for possível, meus escolhidos de Deus, não é enganado não, que Deus não deixa. Enganado é vocês que se deixam enganar por sinais. Que tá numa igreja para dizer que é homem de Deus, pede sinal a Deus. Quem dá esse sinal para vocês é o diabo, não é Deus não. Deus não precisa dar sinal para ninguém não. O sinal de Deus foi derramado lá na madeira da cruz. Eu digo que já foi gente me aconselhar para pedir sinal a Deus. Era para permanecer ou não. Que sinal, rapaz? Preciso de sinal para estar no meio de uns capetas desses. Meu sinal Jesus Cristo deu lá na cruz. Fica com o seu sinal para você. Vocês merecem. Então fica aí, gente. Tô indignado mesmo. Paz do Senhor Jesus para com todos.